E aí pessoal, Nicolas do canal Reformago aqui, hoje trazendo um vídeo bem especial com exclusividade, falando sobre todas as novas opções de raças que vieram junto da nova expansão de Tormenta 20, que é o livro Ameaças de Arthur. Ano passado aconteceu o financiamento coletivo e com exclusividade eu queria trazer com vocês porque nós temos nada mais, nada menos do que 29 novas opções de raças. Então a gente vai falando sobre essas raças de forma bem descritiva, para você poder ouvir enquanto você está caminhando, lavando louça, e ao final da descrição da raça eu também vou trazer um pouco da minha opinião pessoal, se a raça ficou bacana, se ela poderia sinergizar com outras classes e por aí vai. Também não deixando de esquecer que se você quiser ver uma raça específica, todos os tempos vão estar aqui na descrição do vídeo e você pode acompanhar nos capítulos desse vídeo. Sem demorar muito, vamos logo para esse vídeo. Bugbear, força mais 2, destreza mais 1 e carisma menos 1. Primeira habilidade, empunhadura poderosa. Ao usar uma arma feita por uma categoria de tamanho maior do que a sua, a penalidade que você sofre nos testes de ataque diminui para menos 2. Caso receba essa habilidade novamente, a penalidade diminui para 0 e você pode também usar armas até duas categorias de tamanho maiores do que a sua, com uma penalidade de menos 5 no teste de ataque. Segunda habilidade, saborear pavor. Você pode usar força como atributo-chave de intimidação, em vez de carisma, e além disso, se tiver em alcance curto de outra criatura abalada ou apavorada, você recebe um bônus de teste de ataque igual à penalidade causada pela condição. E como terceira habilidade tem os sentidos de predador, você recebe faro e visão no escuro. Pessoal, a empunhadura poderosa já era um poder geral de Tormenta 20, então eles trouxeram como característica do Bugbear como forma de você não ter que investir, vamos dizer assim, um poder geral à sua escolha nesse poder específico. Caso então você queira pegar ele duas vezes, você fica sem desvantagem para empunhar armas maiores, então consequentemente você vai causar mais dano. Essa raça sinergiza muito bem não só com guerreiros, como também com bárbaros. Então essa desvantagem aí na empunhadura poderosa também pode ser alidida com o golpe especial do guerreiro. Essa habilidade de saborear pavor também é muito boa, pois somente com uma boa intimidação, sem nenhum outro poder extra, você pode tentar rolar a ação assustar, lá do livro do jogo do ano, para ter mais bônus em acertar. Lembrando que esse bônus pode ser mais 2 se ele estiver abalado e mais 5 se ele estiver apavorado. Sobre faro, já era uma habilidade que o Minotauro tinha no livro do jogo do ano, ele não pode ser surpreendido e camuflagem total ele causa apenas 20% de chance de falha. Então se você buildar um boneco que seja totalmente focado em força, isso vai te dar vantagem de intimidação da mesma maneira por causa da passiva de saborear pavor. Então você vai ganhar bônus de ataque extras apenas assustando todo mundo, o que é muito bacana. Centauro, sabedoria mais 2, força mais 1, inteligência menos 1. Primeira habilidade, avantajado. Seu tamanho é grande e seu deslocamento é de 12 metros. Segunda habilidade, cascos. Você possui uma arma natural de cascos, que dá 1d8 de dano, crítico vezes 2 e dano de impacto. E uma vez por rodada, quando usa ação a agredir para atacar com outra arma, você pode gastar um PM para fazer ataque corpo a corpo extra com seus cascos. Terceira habilidade, ginete natural. Você é considerado montado para efeitos de fazer investida e para benefício das armas que empunha, e pode escolher o poder carga de cavalaria, mesmo sem cumprir os pré-requisitos. Entretanto, não pode se beneficiar de uma montaria e, se estiver carregando um cavaleiro, tem menos 2 em testes, e é considerado em condição ruim para lançar magias. E como último traço, ele tem medo de altura. Se estiver adjacente a uma queda de 3 metros ou mais, como um buraco ou um penhasco, você fica abalado. Minhas observações. Nesse livro, a gente vai ter algumas criaturas que vão ser de tamanho grande, como ogros, golems e criaturas que precisam abrir suas asas para voar. No caso específico do centauro, golems grandes e do ogro também, eles podem usar armas grandes que dão um passo a mais de dano. Em contrapartida a isso, eles não podem passar em locais mais apertados e são alvos muito mais fáceis. No caso do ginete natural, é simplesmente você não rolar um teste para cair do cavalo quando você recebe dano. Claro, isso faz sentido porque ele é o próprio cavalo. E esse poder carga de cavalaria, ele causa mais 2d8 de pontos de dano na investida, e você ainda pode continuar se movendo depois que trombar ali com o oponente. Sobre essa desvantagem de menos 2 nos testes de condição ruim para você lançar magia, isso só se aplica quando alguém tá montado em você, tá bom? E essa desvantagem é até algo esperado para fins de balanceamento. Tanto o centauro como o cavaleiro, eles são personagens, certo? O centauro, ele não é um parceiro do tipo montaria. O centauro, ele não só dá um bônus e pronto. Muito pelo contrário, ele tem ataque, tem o seu turno, pode inclusive atacar mais de uma vez, dependendo da build. Então, se você quiser montar um centauro junto com o cavaleiro para os dois atacarem juntos, que vocês também sofram a penalidade das regras. Isso é uma questão de justiça. Tem duas classes que sinergizam bem com o centauro, já que o atributo maior dele é sabedoria. Ele pode tanto ser um clérigo como um druida. Mas como ele também tem um pontinho a mais ali de força, talvez você possa forçar ali uma classe mais ou menos combatente, mais voltada para o suporte, beleza? Ceratops, Constituição mais 2, Força mais 1, Destreza menos 1, Inteligência menos 1. Primeira habilidade são chifres. Você possui uma arma natural de chifres, que dá um D8 de dano, vezes 2 de crítico, dano de perfuração, e uma vez por rodada, quando você usa a ação agredir para atacar com uma arma, pode gastar um PM para fazer um ataque corpo a corpo extra com seus chifres. Segunda habilidade é papel tribal. Você é treinado em uma perícia, a sua escolha entre cura, intimidação, ofício ou sobrevivência. Terceira habilidade, paquidérmico. Seu tamanho é grande e você recebe mais 1 na defesa e pode usar força como atributo
chave de intimidação, ao invés de carisma. E como última habilidade, medo de altura. Se estiver adjacente a uma queda de 3 metros ou mais, como um buraco ou penhasco, você fica abalado. Aqui no Ceratops a gente já vê algumas similaridades com o Bugbear, só que enquanto lá era mais focado em força, aqui você foca mais em constituição. Essa arma de chifres é bem semelhante à do Minotauro, lá do livro do jogo do ano, só que em vez de dar um D6, ele dá um D8 de dano. E pode ficar tranquilo que essas armas naturais de chifre, cascos, cauda, você vai ver muito, de forma muito repetida nesse manual. Sobre o papel tribal não tem muito o que dizer, você simplesmente pega uma perícia treinada. E sobre o paquidérmico, é basicamente a mesma passiva do Bugbear, que considera força para intimidação no lugar de carisma, mas ele também ganha mais um de defesa e deixa o tamanho do mob grande. Então ele também pode usar armas com tamanho aumentado e causar um passo a mais de dano. Sobre a fraqueza medo de altura, é simplesmente a mesma fraqueza do Minotauro, do Centauro e agora aqui também dessa raça. Elfo do Mar, destreza mais 2, constituição mais 1, inteligência menos 1. Primeira habilidade, Arsenal do Oceano. Você recebe proficiência em arpão, rede e tridente, e mais 2 em testes de ataque com essas armas. Se receber proficiência com uma dessas armas novamente, pode considerá-la uma arma leve. Segunda habilidade, Cria das Águas. Você possui deslocamento de natação igual ao seu deslocamento em terra e visão na penumbra. Quando dentro d'água, você recebe percepção às cegas e mais 2 na defesa e em furtividade e sobrevivência. Como última habilidade, Dependência de Água. Se permanecer mais de um dia sem contato com a água, você não pode recuperar PMs com descanso até voltar para a água, ou pelo menos até tomar um bom banho. É um pouco curiosa essa decisão de deixar um elfo com menos 1 de inteligência e com mais 1 de constituição, a meu ver. A diferença do elfo do mar para o tritão e sereia, lá do livro do jogo do ano, é que o deslocamento do tritão e sereia na água é maior do que o terrestre, enquanto que o elfo do mar não, é equilibrado nos dois, e ele também não é voltado ali para lançar magias. Eles têm mais uma pegada ali de combatentes aquáticos e que são levemente mais tanques. Nessa habilidade de Arsenal do Oceano, é interessante a gente notar que a arma Arpão é uma arma nova, que é exclusiva desse manual, que está presente lá no final do manual, na seção ali do Bazar dos Monstros. E é interessante você ver que o arpão causa 1d10 de dano, e essa arma, ela dá dano tanto quanto finca, quanto é removida ali do monstro. Então você receber uma rolagem de mais 2 numa arma como essa é bem útil e bem overpower. Fora que se você receber mais um bônus, ela é considerada leve, o que significa que não você pode usá-la apenas com uma mão, como você pode também rolar uma destreza em vez da força no ataque com essa arma. Cria das Águas também é muito bom, porque te dá vários buffs quando você tá dentro de uma água, mas da mesma forma isso acaba ficando um pouco ali dependente de você ter uma campanha mais voltada ali para corpos de água, ou um navio, ou alguma coisa mais, vamos dizer assim, voltada para o marítimo. E dependência da água já é aquela fraqueza que tinha nos tritões e sereias, que você precisa estar sempre em contato ali com a água para poder recuperar normalmente os seus pontos de mana. Infelizmente essas raças acabam ficando refém do mestre se ele vai querer colocar água na aventura ou não. Fintroll, inteligência mais 2, constituição mais 1 e força menos 1. Primeira habilidade, corpo vegetal. Você é uma criatura do tipo monstro e recebe natureza vegetal e visão no escuro. Segunda habilidade, presença arcana. Você recebe mais 2 em misticismo e resistência à magia mais 2. Terceira habilidade, regeneração vegetal. Uma vez por rodada você gasta um PM para recuperar 5 pontos de vida. Essa habilidade não cura dano de ácido ou fogo. Quarta habilidade, intolerância à luz. Você recebe sensibilidade à luz e quando exposto à luz do sol ou similar, não consegue ativar sua regeneração vegetal. Se antes você quisesse jogar com um conjurador, você tinha que ir de elfo ou de clearing, que é uma raça que sinceramente ninguém pega. Essa do Fintroll tem o diferencial de ser um pouquinho mais tanque. Essa parada do corpo vegetal pode causar um pouco de confusão, mas basicamente isso é influenciado na magia controlar plantas, controlar água e quando você recebe dano de fogo ou de ácido. Enfim, logicamente que essa raça vai ser uma boa sinergia com arcanistas e de forma ali secundária com ladinos. Fora que se uma raça dessa for colocada diretamente para confrontar outro conjurador, ele já sai na vantagem, simplesmente por esse traço aí de ter uma resistência mais 2 aí contra magias. Gnoll, constituição mais 2, sabedoria mais 1, inteligência menos 1. Primeira habilidade é o faro. Você não fica desprevenido e a camuflagem total em um alcance curto é de 20% de chance de falha. A mordida, toda vez que você faz uma ação a agredir com uma arma, você pode gastar um PM para causar um ataque extra com sua mordida, que dá mais um D6 de dano e crítico vezes 2 com dano perfurante. Esses status são iguais ao dano do chifre do Minotauro. Terceira habilidade é oportunista. Se o inimigo levou dano desde o seu último turno, você como Gnoll tem mais 2 nas rolagens de dano, o que acaba te incentivando a matar quem já está ali mais ferido. E a última habilidade chama rendição. Quando o inimigo se rende, você recebe mais um D4 de mana temporária, cumulativa, mas quando você está com um quarto da sua vida, você se rende, ou se você decide continuar lutando, você fica ao quebrado. Tanto o faro como a mordida são a mesma coisa da classe do Minotauro. Acho que faltou um pouco de criatividade pro Gnoll. Mas essa habilidade de oportunista é muito interessante, porque a intenção dela é claramente fazer com que a raça Gnoll ataque os monstros que já estão com a vida baixa. Então, se você geralmente tem essa tática quando tá lutando contra monstros no tabuleiro,
de focar quem já tá morrendo ali, o Gnoll é uma raça perfeita pra você matar os mobs mais rápidos ali do tabuleiro. Agora a habilidade de rendição eu achei um pouco estranha, eu não gostei muito dela, porque se você consegue render o inimigo, o que por si só já não é tão usado nas mesas de RPG, o combate ele já acabou. Então pra que você vai usar seus PMs temporários? Talvez em uma habilidade pra você se curar, talvez em mais buff pro seu time, tudo bem. Mas se você não se render quando chegar a 1/4 da sua vida, isso aí é complicado, né? Se você tiver 40 de pontos de vida e cai pra menos de 10, tudo que você fizer, se você decidir continuar lutando, vai gastar mais 1 de pontos de mana extra, né? Então pra mim esse foi um caso que quiseram focar tanto na lore de uma criatura que isso prejudicou a raça, que poderia ser até mais legal do que isso. Por fim, os atributos dele levam a escolher uma classe mais voltada pra tanque, lógico, então você pode escolher ali tanto um guerreiro quanto um cavaleiro, e também você acaba tendo um pontinho de sabedoria que vai dar uma versatilidade pra talvez você puxar pra um clérigo ou um druida como classes secundárias, tá bom? Golem Desperto, força mais 1, carisma menos 1, mas o atributo do chassi. Esse novo Golem Desperto é praticamente um remake do Golem da versão do jogo do ano. Vocês podem usar esse como substituto, pois tudo o que tinha no antigo Golem está presente aqui e com muito mais opções. A diferença é que antes era um Golem elemental, que tinha obrigatoriamente força como atributo alto, e já aqui nós temos várias opções para Golems diversos e adaptáveis. Eles lançaram vários outros chassis, que é a armadura do Golem, ao longo das revistas Dragão Brasil, e aqui ficaram as que melhor foram adaptadas. E esses atributos iniciais são baixos, de propósito, porque eles são complementados com o chassi, que tem várias opções, e definem um atributo mais alto que o jogador vai usar. Como primeira habilidade nós temos o chassi, que ganhou 8 variedades entre diferentes tipos de armadura para o Golem. Primeiro chassi é o de barro, constituição mais 2. Primeiro, ele faz com que o terreno difícil não altere o seu deslocamento e você passa automaticamente em testes de acrobacia ao passar por espaços apertados. Você tem que ter contato com a água uma vez a dia ou não recupera seus pontos de mana normalmente. A meu ver, essa parada de água foi desnecessária, mas tudo bem. Chassi de bronze te dá mais 1 em 2 atributos, então é um golem mais balanceado. Você não tem o seu deslocamento reduzido por armaduras pesadas ou carga, o que é muito bom para tanques, e pode colocar a armadura em um tempo normal, mas conta com um limite de itens vestidos pelo seu personagem. Chassi de carne, constituição mais 2, força mais 1, carisma menos 1. O seu deslocamento é 6 metros, mas não é reduzido pelo uso da armadura ou excesso de carga. Você recebe imunidade a metamorfose e trevas, mas não pode escolher elemental, água e fogo, ou vapor como sua fonte de energia. E dano mágico de fogo e frio te deixam lentos por 1d4 rodadas. Sinceramente eu não sei muito qual a intenção de deixar o deslocamento em 6 metros, que não pode ser reduzido, mas colocar desvantagem de lentidão através de um dano elemental. Então ele ficaria ali com 3 metros para se mover. Isso é ridículo, cara. Apesar de deixar os atributos altos, essa desvantagem fala mais alto para esse golem de carne. Chassi de espelhos, carisma mais 2, sabedoria mais 1 e constituição menos 1. Quando uma criatura em alcance curto usa uma habilidade de classe que você possa ver, você pode gastar um PM para copiar essa habilidade. Até o fim do seu próximo turno você pode usá-la como uma habilidade de raça. Se ela usar um atributo para algo, use o seu carisma. Se copiar uma outra habilidade, você pode perder a anterior. Achei esse golem super criativo e a notinha de rodapé sobre o golem de espelhos menciona que ele pode copiar a habilidade de ameaças também, o que é muito criativo, muito legal. Existe no livro do jogo do ano uma habilidade de bardo chamada de paródia que faz algo parecido com isso aqui, mas em um alcance médio, mas só pode copiar magias, precisando rolar um teste bem sucedido. Por isso, essa de raça é bem mais roubada, já vindo no começo como uma habilidade, e você não gasta nenhum nível investindo como se isso fosse um poder. E você ainda pode roubar de inimigos. Cara, muito bacana. Como o atributo mais alto desse golem acaba sendo carisma, ele daria um bardo perfeito, mas também pode ser investido ali num paladino ou num nobre se você esticar um pouquinho. Chassi de ferro, força mais 1 e constituição mais 1. O seu deslocamento é 6 metros, mas ele não é reduzido por armadura e carga. Você recebe mais 2 na defesa, mas possui penalidade de armadura menos 2. Você acaba ficando com força como seu atributo mais alto e também com um pezinho ali na constituição. E o único atributo negativo vai ser carisma, então provavelmente você vai querer investir num cavaleiro, num guerreiro, em classes que são mais tanques para pegar esse chassi aqui. Chassi de gelo eterno, constituição mais 2, seu deslocamento é 6 metros, mas não pode ser reduzido por armadura, excesso de carga, Você recebe imunidade a frio e redução de fogo 10, mas não pode escolher elemental, fogo, ou vapor como sua fonte de energia. Esse chassi é próprio ali quando você decide jogar numa aventura que seja mais ali nas uivantes ou num cenário mais gélido no mundo de Arton. Gelo eterno é um dos materiais ali raros dentro do mundo de Tormenta. Você acaba tendo bastante vantagem contra frio e fogo e também é muito vantajoso se você quiser fazer uma classe mais voltada para defesa, tá?
Chassi de pedra, constituição mais 2. Você não pode correr e seu deslocamento é 6 metros, mas não é reduzido por armadura ou excesso de carga, e você recebe redução de corte, fogo e perfuração em 5. É uma classe voltada mais pro tanque de modo bem geral, mas aqui tem um debuff maior ainda na movimentação, porque além de andar 6 metros, você também não pode correr, dando a entender que a pedra realmente influencia no seu deslocamento. Já em relação ao dano de corte, fogo e perfuração, perceba que não tem aqui o dano de impacto, então ele não recebe redução contra esse tipo de dano, mas ele também, de uma forma mais geral, pode ser mais tanque aí contra, vamos dizer assim, criaturas humanoides que usam espadas, que usam lanças e também dano de fogo de conjuradores. Então é uma opção bem interessante para quem quer uma, vamos dizer assim, opção secundária para ser resistente. Golem de sucata, força mais 1 e constituição mais 1. Seu deslocamento é 6 metros, mas é reduzido pelo uso de armaduras ou excesso de carga. Quando você recebe cuidados prolongados com uma perícia de ofício, artesão, sua recuperação de pontos de vida aumenta em mais 2 por nível nesse dia, em vez de mais 1. Para mim, o mais fraquinho dos chassis. A única coisa boa dele ali, além dos atributos, é que você ganha uma bonificação ali para quando você recuperar seus pontos de vida, se subir de nível naquele dia em específico. É um golem muito limitado em relação às opções que a gente tem, então a gente não pode dizer que ele é o mais resistente e nem o mais forte, fica ali no meio termo, mas se você quiser pegar essa opção para aumentar a sua recuperação de pontos de vida, saiba que você tem que ter um artesão no grupo ali para você ficar rolando esse ofício e tirar 100% dessa raça. Mas, enfim. Segunda habilidade do golem de esperto é criatura artificial, que é a mesma do golem 1.0, lá do livro do jogo do ano, e que significa que ele é autossustentável. Você recebe visão no escuro, imunidade a cansaço, a efeitos metabólicos e a veneno, então não precisa respirar, se alimentar ou dormir, e você não se beneficia de cura mundana, ou seja, de poções, e de itens de categoria alimentação. Então você precisa ficar inerte por 8 horas para se curar e só descansa em condição normal. Como terceira habilidade nós temos as fontes de energia, que é o que vai gerar energia para o teu golem ficar funcionando, e nós temos 4 opções de fonte. Primeira, fonte de energia alquímica. Você mistura a alquimia que gera a energia necessária para sua vida. Você gasta uma ação padrão para ingerir um item alquímico qualquer, e se fizer isso, recupera 1 de pontos de mana. Essa fonte de energia alquímica ela é um pouco ruim dentro do combate, mas quando você estiver fora ali numa situação um pouco mais calma, pode ser bem útil, principalmente se você pega uma classe conjuradora, porque ao invés de gastar 50 tíbares numa essência de mana, que tem uma chance de te dar só 4 de pontos de mana, isso se você rolar um número alto, você pode tomar direto ali 5 ácidos ou 5 fogos alquímicos, pelo mesmo preço da essência de mana, e você garante que vai receber 5 pontos de mana, o que ainda é 1 a mais do que uma essência de mana pode te oferecer. Então, se você vai utilizar uma classe que é muito utilizadora de pontos de mana, vai com Golem de fonte de energia alquímica, que é sucesso. Fonte de energia elemental. É a mesma do Golem 1.0 lá do jogo do ano. Você escolhe um elemento como fonte de energia, entre água, ar, fogo e terra, e quando recebe dano desse tipo, você acaba curando a metade em vez de sofrer esse dano. Fonte de energia sagrada. Ela faz com que você possa lançar uma magia divina de primeiro círculo à sua escolha, utilizando o atributo-chave de sabedoria. Alguém do grupo treinado em religião pode acabar trocando essa magia como um ritual, que demora um dia para ser executado e existe o gasto de um pergaminho mágico com outra magia de primeiro círculo. Então, basicamente, você lança uma magia divina. É isso que essa fonte de energia faz, de primeiro círculo. E você pode trocar essa magia através de um ritual, gastando dinheiro e tempo. Não precisa nem dizer que isso é focado especificamente para quem decide ali ser um clérigo ou decide ser um bardo mais versátil, beleza? Fonte de energia de vapor. Esse é o mais diferente entre todos. Ele te deixa imune a dano de fogo e quando você recebe aumenta o seu deslocamento, não é a sua vida, em 3 quadrados por uma rodada. Mas o dano de frio te deixa lento por uma rodada, que é metade do seu deslocamento. Você pode gastar uma ação padrão e PMs para soprar um jato de vapor escaldante num cone de 4,5 metros. Criaturas nessa área sofrem 1d6 de ponto de dano de fogo por PM que você gastar e eles também ficam em chamas. E eles têm que rolar um teste para saber se eles evitam essa condição ou não. Uma opção muito interessante que te dá mais movimentação. Então você pode pegar essa de vapor e além de andar mais se receber esse dano de fogo, você corre o risco de andar menos se sofrer de frio, tudo bem, mas você ainda pode soprar um cone de fogo. É literalmente como se fosse uma explosão de chamas dando um dano de área de efeito. Então muito bom para limpar a área que tem minions ali e bem interessante se você quiser pegar uma classe que seja combatente, mas que não usa magia, então esse vapor acaba sendo como se fosse uma habilidade mágica, então uma opção bem interessante. Quarta habilidade, propósito de criação, é a mesma do Golem 1.0, você não tem origem, mas escolhe um poder geral. E quinta habilidade de raça, que você pode escolher ser pequeno e ganha mais 1 na destreza, você pode escolher ser médio, sem nada, nenhum atributo a mais, e você pode escolher ser grande e ter menos 1 na sua destreza. Mas você dá um passo de dano aumentado nas armas que você pega, já que vão ser armas aumentadas.
Arpia, destreza mais 2, carisma mais 1, inteligência menos 1. Primeira habilidade, asas de abutre. Você possui asas no lugar de braços e das mãos. Você pode pairar a 1,5 metros do chão com um deslocamento de 12 metros. Isso permite que você ignore terreno difícil, o que te torna imune a dano de queda, a menos que você esteja inconsciente. Se não estiver usando armadura pesada, você pode gastar 1 PM por uma rodada para voar com deslocamento de 12 metros. Segunda habilidade, cria de masmorra. Você é uma criatura do tipo monstro e recebe visão no escuro e mais 2 em intimidação e sobrevivência. Terceira habilidade, grito aterrorizante. Você pode gritar com uma ação padrão e gastar 1 PM para emitir um grito estridente. Criaturas em alcance curto ficam abaladas. E quarta habilidade, pés rapinantes. Seus pés podem ser usados como mãos ou como 2 armas naturais de garra, com dano 1d6 de cada uma delas, crítico 2x e dano de corte. Uma vez por rodada, quando usar a ação agredir para atacar com uma arma, você gasta 1 PM para fazer um ataque corpo a corpo com uma das suas garras, desde que ela esteja livre e não tenha sido usado para atacar naquele turno. Como alternativa, se você tiver uma habilidade que exige uma arma secundária, como estilo de 2 armas, você pode usá-la como suas garras. Essa é uma raça boa para classes ali de lutadores e guerreiros sem escudo, mas fica uma coisa bem truncada. Usar seus pés como mãos, o conceito me parece um pouco esquisito. Tirando essa habilidade de voo, eu fico me perguntando como é que funciona essa classe na prática, né? Se seria uma boa ou seria só um alvo mais fácil para os inimigos. Também fico questionando essa escolha de um carisma mais 1, porque essa criatura na arte do livro é feia que só. E Tormenta é muito conhecido por fazer raças que diminuem o carisma dos personagens e não aumentam. Uma das habilidades dela, inclusive, mostra que ela tem mais vantagem ali em intimidação. Como é que um diabo desse tem carisma mais 1? Mas enfim, a melhor vantagem que eu consegui ver nessa raça é que ela pode voar e não precisa abrir suas asas para ficar num tamanho grande. Porque tem outras raças que a gente vai ver, como o morcego moreal e a raça Pteros, que nós vamos falar, que elas têm que abrir a asa e ficam num tamanho grande. Então a Arpia tem essa vantagem no voo, que ela permanece do tamanho que ela tá e não precisa de espaço para voar, beleza? Hobgoblins, Constituição mais 2, Destreza mais 1, Carisma menos 1. Primeira habilidade, a Arte da Guerra. Você é treinado em guerra e recebe proficiência em armas marciais. Se receber isso novamente, recebe mais 2 em rolagens de dano com essas armas. Segunda habilidade, Metalurgia Hobgoblin. Você recebe mais 2 de ofício como armeiro e se foi treinado nessa perícia, pode fabricar armas e armaduras superiores com uma melhoria. Se aprender a fabricar itens superiores desses tipos por outra habilidade, gasta apenas 1/4 do preço nas melhorias que aplica nesses itens, em vez de 1/3. E última habilidade, Táticas de Guerrilha. Você recebe visão no escuro e mais 2 em furtividade. É praticamente um balanceamento de tanque com combatente, então definitivamente não sinergiza bem com conjuradores. Você pode ter certa variedade, optando por ataques de perto ou à distância, além de você poder economizar forjando as suas próprias armas se você investir nessa metalurgia Hobgoblin aí. E isso pode ficar até mais barato do que um inventor, então diga-se de passagem, é a primeira vez que uma raça pode fazer um item com modificação superior, que geralmente é o que a maioria dos jogadores fica. Eles não gastam tanto dinheiro para pegar 2 modificações. Então essa maestria com armas marciais também é muito útil para combatentes, ou simplesmente se você quiser pegar um mosquete com muito dano. Kalianak. São praticamente os Draconatos de Tormenta 20, tá? Então você pode receber mais 2 em um atributo à sua escolha, ou mais 1 em 2 atributos à sua escolha. A primeira habilidade de raça é Herança Dracônica. Você é uma criatura do tipo monstro e recebe redução 5 contra um tipo de dano à sua escolha, entre ácido, eletricidade, fogo, frio, luz ou trevas. E a segunda habilidade é a Bênção de Kali. Então você pode escolher 2 entre 6 habilidades, e você no futuro, ao invés de pegar um poder de classe, pode também optar por pegar uma dessas bênçãos. Primeira bênção, Armamento de Kalianak. Você pode ter cauda, chifres ou dentes e causar dano com essas armas naturais, que dá ali 1d6 e crítico 2x, beleza? Segunda bênção, Asas Dracônicas. Você pode gastar 1 PM por rodada para voar com um deslocamento de 9 metros. Enquanto você estiver voando dessa forma, você também fica vulnerável, ou seja, menos 2 na defesa. Terceira bênção, Escamas Elementais, te dá mais 2 na defesa e aumenta a resistência a dano da sua herança dracônica para 10 ao invés de 5. Quarta bênção, Prática Arcana. Usa uma magia arcana de primeiro círculo do mesmo tipo da sua herança dracônica, utilizando o atributo Inteligência como atributo-chave. Quinta bênção, Sentidos Dracônicos. Você recebe faro e visão no escuro. Sexta bênção, Sopro do Dragão. Você pode gastar uma ação padrão e 1 PM para soprar um cone de 6 metros que causa 1d12 de dano de tipo da sua herança dracônica. Você faz um teste de constituição para reduzir esse dano até a metade. Ela é bem similar à arma de sopro do Draconato de D&D. Como última observação do Kalianak, tem uma notazinha de rodapé no final da página da raça, que também fala sobre a variante feiticeira. Primeiramente, um Kalianak
Kalyanak feiticeiro, dracônico, pode escolher carisma como atributo-chave do seu sopro de dragão. Isso também se aplica a magias recebidas por prática arcana. Além disso, seu sopro de dragão conta como uma magia de feiticeiro para efeitos de habilidades e itens que beneficiam a sua magia. Então, como ela não tem um pré-atributo próprio, você pode escolher de forma bem livre qual atributo-chave vai ser do seu Kalyanak. Essa é uma das raças mais versáteis, tanto se você quiser escolher como um combatente, como também se vocês quiserem escolher um conjurador. Só que ele também tem a vantagem de poder voar sem abrir as suas asas, que nem a arpia, e também se tornar um conjurador. Então ele pode ser uma raça bem apelona se você fizer uma build bem combada nele. Tirando isso, ele pode se tornar literalmente qualquer coisa, principalmente porque ele não tem nenhum atributo-chave que seja negativo. Se esse vídeo foi útil pra você ou te informou de alguma forma, dá uma moralzinha, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal porque nós estamos chegando ao final da primeira parte de uma série de vídeos em 3 partes que iremos fazer sobre todas as raças do Ameaças de Arthur. Como eu falei no começo do vídeo, são 29 novas opções de raças. Nós vamos fazer todas elas em um vídeo só, ia ficar extremamente longo e o problema desse tipo de vídeo é que você esquece informações. Então, desde já, se eu esqueci alguma coisa das raças que foram faladas até aqui, deixa nos comentários, vamos ampliar essa discussão e os melhores comentários vão ganhar um fixado nesse vídeo. Dependendo da data que você está ouvindo isso, os outros vídeos, as outras partes já estão disponíveis no canal do Reformago, não deixe de conferir lá porque eu também vou deixar na descrição. Checa todos os outros vídeos de Tormenta 20 que tem no nosso canal, talvez você encontre uma coisa útil pra você. Eu mesmo vou ficando por aqui e a sua aventura continua em todos os outros próximos vídeos. Falou!